fazendo a nossa próxima análise. Eu posso vir por aqui, por análise de texto, ou posso vir por aqui. A nossa próxima análise é uma classificação e ele usa o método de Heine. Bom, e o que essa classificação é? Esse método ele foi proposto por René e sugere uma classificação hierárquica descendente, visando obter a classe de segmentos de texto, que, ao mesmo tempo, apresentam vocabulários semelhantes entre si e vocabulários diferentes. Essa análise ela é baseada na proximidade léxica, na ideia de que as palavras usadas em contexto similar estão associadas ao mesmo mundo léxico, e são partes de mundos mentais específicos ou sistemas de representações. Nessa análise, os segmentos de texto são classificados de acordo com o seu respectivo vocabulário e o conjunto de termos ele é particionado de acordo com a frequência das raízes da palavra. O sistema ele procura obter classes formadas por palavras que são significativamente associadas com aquela classe. O Iramutec ele acaba por fornecer também uma outra análise de apresentação dos resultados por meio de análise fatorial correspondente, feita pelo CHD, e ele é apresentado no plano cartesiano, as diferentes palavras e variáveis associadas a cada uma das classes. Bom, vocês vão ver já, e acho que foi o que mais chamou a atenção quando eu apresentei isso pela primeira vez, porque você consegue ver, de fato, onde é que as palavras se encontram, enfim. Essa classificação ela é proposta por 3 modalidades: dupla, RST, simples sobre ST e simples sobre textos. Geralmente eu gosto de deixá-los no padrão, então é simples ST. Como o nosso texto ele é grande, então eu acabo não mexendo nessas classificações padrões, mas uma sugestão que encontrei na internet, quando a gente está trabalhando com textos muito pequenos, ou, por exemplo, só análise de título ou análise de palavras-chave, a gente pode diminuir isso daqui para 7, isso daqui para 5, e isso daqui para 7, e isso daqui para 1.200. Às vezes dá certo, às vezes não, fazer essa quebra. Mas, a priori, no nosso caso, como a gente tem uma análise textual, a gente tem muitos textos e muitas palavras, a gente pode deixar tudo isso daqui por padrão e só clicar OK. Vocês não estão vendo, mas ele abre um quadrozinho no R. O Iramutec ele é baseado dentro do R. Então, assim, apesar de vocês só estarem vendo essa imagenzinha, ele vai abrir uma caixa preta do R. Bom, e o que a gente tem aqui? A gente tem os nossos primeiros resultados. Os resultados, eles estão aqui nessas abas, CHD, perfis e AFC. CHD é a análise hierárquica, a aba de perfis mostra as classes, e a AFC é a análise fatorial. Bom, o que a gente... desculpa. A gente tem 22 textos, essa parte vocês já viram. Lemas, ocorrências, formas, e aqui ele diz para a gente que nós temos 5 clusters, então a gente tem 5 grupos, 5 classes, dividido, e 78 deles são segmentados e classificados 78 são classificados no total de 116, representando 67,24% da análise. Bom, a gente tem essa primeira classificação, classe A, classe 2, classe 3, classe 2 e classe 3, classe 4 e classe 5 saem de uma mesma, de um mesmo chaveamento, e a classe 1 que ela sai de um chaveamento próprio, mas ele acaba ligando os outros chaveamentos. Isso é um dendrograma, e aqui a gente tem um filograma. Filograma, não, isso daqui.
que mostra o mesmo dendrograma e as suas próprias similitudes. Bom, a gente consegue ter... deixa eu apertar aqui para ver o que aparece. A gente consegue ter essa questão do dendrograma tendo um gráfico de pizza. Então, a gente consegue ver quanto que representa cada um. A gente consegue ver essa mesma análise, mas onde é que ela aparece nas palavras. Então, assim, na classe 1, palavras como pai, escolaridade, instituição, número, socioeconômico estão nessa classe 1. Na classe 5 estão resultado, medida, inventário, aplicação, valor, embora associação, mais relevante. A classe 4, não, risco, teste, amostra, mês, apresentar, criança, desenvolvimento. Classe 4, desculpa, classe 3 a mesma coisa, classe 2 a mesma coisa. Ele acaba me mostrando esses gráficos e ele também consegue me mostrar nessa forma de uma espécie de nuvem de palavras. Mas isso ainda não é a nuvem de palavras, tá? Bom, no perfis ele mostra os perfis que a gente tem. Ele acaba mostrando esses perfis e onde é que nas classes, onde é que elas se classificam nas classes, onde é que essas palavras estão nas classes que ele classifica. E na aba AFC, ele acaba me mostrando um gráfico, aquele plano cartesiano do que a gente tem, onde é que ele se encontra. Então, a gente tem uma parte mais afastada de pai, número, socioeconômico, que é aquela classe 1, que acaba ramificando para outras classes. E a gente vê que palavras como qualidade, desenvolvimento, criança, grande, adaptação, elas têm uma grande correlação em si, elas estão muito próximas. A gente poderia até mesmo botar aqui essa classe cinza, não lembro a numeração dela, desculpa, ela tem uma forte interseção com a classe verde e tem um pouco de interseção com a classe 1. A classe roxa tem uma boa interseção com a classe verde e com a classe azul. Enfim, ele consegue nos dar essas interseções e visualmente para um trabalho de apresentação, até mesmo num trabalho acadêmico, se colocar isso dentro de um trabalho acadêmico, isso traz um chamariz muito forte para o seu público. Ele te instiga, ele instiga o teu público a entender por que isso está acontecendo. Aqui são das formas ativas, aqui são das formas não ativas, e aqui são os artigos, aqui é a interseção dos artigos. Então, a gente vê aqui que o artigo 22 está bem afastado, ele é algo diferente, não tem uma interseção muito forte com os outros artigos, mas ele é um artigo importante. O artigo 1 e o 17 eles também estão mais afastados. Em compensação, a gente vê que o artigo 2 ele tem uma boa similitude com o artigo 8 e com o artigo 6. O artigo 12 já está um pouco mais afastado. Enfim, e aí a gente consegue ver onde estão as classes, que é a questão de cores.